A Dani publicou aqui que integrantes do primeiro escalão do Palácio do Planalto dizem que Jacques Wagner perdeu as condições de exercer o cargo de líder do governo. Eles esperam apenas a palavra final de Lula, que chegou de viagem dos G7 às 5 horas da manhã, chegou agora cedinho e ainda não iniciou os despachos. Porém, o presidente já foi aconselhado a travar uma linha de corte clara na linha doe a quem doer. Lula e Jacques Wagner são amigos há muitas décadas e o Lula vai ter que falar para ele, tirá-lo como líder do governo. Segundo aqui a coluna da Dani Lima, pesou muito contra Jacques Wagner o fato de que, questionado diversas vezes sobre suas relações com os sócios do Banco Master, o senador garantiu que não havia com que ele se preocupasse. Embora ligações de parentes dele com negócios vinculados a Vorcário e Augusto Lima, donos da instituição financeira, já tivessem aparecido. Além da operação da Polícia Federal nessa quinta-feira, Jacques Wagner aparece em conversas sobre o registro de um imóvel milionário com Lima, então sócio de Vorcário hoje preso, e também debateu medidas de interesse do banco e tinha $50 mil quase em dinheiro vivo nos seus endereços em Brasília. Além do Congresso, dizem que Lula demorou, aliados do Congresso dizem que Lula demorou a agir, já que até as pedras sabiam desse risco embutido em manter o petista baiano como líder. Você acha que Lula vai fazer isso, Josias? Vai afastar Jacques Wagner assim que ele começar a despachar hoje? Já devia ter afastado, Fabiola. É como dizia mais cedo, toda crise tem um preço e quando você fica regateando muito, paga mais caro. E o discurso do governo, o discurso do PT, vai perder o nexo em relação ao Flávio Bolsonaro, que está sendo torpedeado pelo governo e pelo PT por conta do pedido de dinheiro que fez ao Daniel Vorcário. Se eles não fazem nada, se mantém o Jacques Wagner na liderança do governo no Senado, e é tão absurda essa ideia que não passa pela cabeça de quem tenha raciocínio em dia. Isso estilhaçaria o discurso do governo em relação ao seu principal adversário. O discurso do Lula ficaria sem nexo. Do PT, eu até estranhei uma manifestação feita na primeira hora pelo presidente do PT, o Edinho Silva, dizendo que o Jacques Wagner merece todo o crédito. Ora, francamente, companheiro é companheiro, governo é governo, né? Companheirismo, governos à parte. Não é possível tratar esse caso como um caso banal, que pode ser ignorado, que pode ser tratado de modo convencional. Não, já devia ter sido afastado o Jacques Wagner, e há modos de fazer isso. O Jacques Wagner é muito amigo do Lula, ele não precisa sair dando pontapés no seu amigo, mas ele pode dar um telefonema para o Jacques Wagner: meu amigo, deu. As circunstâncias pedem que você se afaste da função de líder do governo. E o Jacques Wagner teria, então, uma grande oportunidade para demonstrar que a amizade do Lula é correspondida por ele. Porque, se é amigo de fato, já deve ter percebido que perdeu as mínimas condições de permanecer como líder do governo. Afora o mandato. Em relação ao mandato, ele poderia até se licenciar, mas hoje convencionou-se no Congresso Nacional, não apenas no Senado, mas também na Câmara, que a lambança é tão grande que as pessoas fingem não ver. Ainda ontem comentávamos aqui, Fabio, o Ciro Nogueira está hoje desfilando pelos salões do Congresso Nacional pelado. A Polícia Federal deixou o senador nu. E ele está lá. Todo mundo finge que o Ciro Nogueira continua composto. Mas ele perdeu o paletó, perdeu a camisa, perdeu as calças e até a roupa de baixo. E está lá. Ninguém faz nada. Não há nenhum tipo de reação, nem mesmo uma cara de nojo, muito menos representação contra ele no Conselho de Ética. Então, há dois tempos, Fabíola, quando você está diante de uma investigação criminal. Um tempo é o tempo da justiça, o tempo da polícia, que é demorado, as investigações são intrincadas, e condenação, então, vem muito depois. Agora, o tempo da política é outro, Fabíola. E quando nós estamos em temporada eleitoral, aí esse passo, o relógio anda mais rápido. O relógio não tem ponteiros, ele tem espadas. E se você não obedece o ritmo que os fatos impõem, aí
a espada é severa, Fabiola. Então, o governo está demorando muito. O Palácio Planalto já deveria ter afastado o Jacques Wagner. Vamos lá, professor André. Em relação a essa coisa do afastamento, né? Ele deve perder o mandato imediatamente? Porque é curioso, é isso que o próprio Josias está falando. Vários apontados alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, num despacho do Supremo Tribunal Federal, né? Não é um vazamento pela imprensa. Esses casos que, como a gente pode entender, a Polícia Federal está investigando. Se ele foi alvo de busca e apreensão, ele está no alvo da investigação do Banco Master, não? Isso não deveria ter um afastamento por parte dos parlamentares? Como é que funciona isso? Olha, Fabiola, a pergunta realmente é muito interessante, porque, como eu disse, na Lava Jato, houve uma diferença muito significativa de atuação do Ministério Público e do Judiciário. Utilizava-se a prisão como uma técnica de investigação. Agora, isso não tem acontecido, o que é muito positivo. Agora, existem medidas intermediárias entre a prisão e apenas uma busca e apreensão, que são o que nós chamamos de medidas cautelares alternativas. Então, uma das medidas cautelares alternativas seria o afastamento das funções, a proibição de contato com outros investigados, uso de tornozeleira eletrônica, quer dizer, são exemplos. Então, se o ministro André Mendonça vislumbrar, e no meu modo de ver, talvez fosse o caso, é difícil dizer sem analisar o todo, mas talvez fosse o caso, vislumbrar que o exercício da atividade parlamentar dessas pessoas pode atrapalhar as investigações, ele poderia sim decretar o afastamento das funções. Mas me parece que, com relação a certas figuras políticas, o ministro André Mendonça tem optado por uma cautela a mais.